Bom dia, pessoal do YouTube, meu nome é Eduardo, eu sou químico, pesquisador e toda vez que eu faço um vídeo eu preciso me apresentar de novo, porque a última vez que eu postei algo no YouTube já faz praticamente um ano, antes disso já fazia dois. Eu não sou engajado no YouTube e daí o pessoal pergunta por que você parou de fazer vídeo nos comentários dos meus vídeos antigos, e eu basicamente nunca parei de fazer vídeo porque eu nunca comecei a fazer vídeo. Eu não trabalho com isso, eu não ganho absolutamente nada com isso e eu sequer tenho interesse no debate com o ateísmo militante no Brasil, porque no Brasil especificamente o ateísmo militante é uma seita religiosa. Eles não são acadêmicos, eles não são sequer interessados por ciência. Eles usam ciência como uma vestimenta para defender as crenças deles, mas tem absolutamente nada de científico. Por isso eu gasto as minhas energias no debate acadêmico com ateus realmente acadêmicos que existem fora do Brasil. No Brasil não quer dizer que não exista, mas quer dizer que eu não conheço e por isso eu não gasto minhas energias aqui. Mas dessa vez o Érico pediu para eu fazer um react, um comentário, na verdade, de um vídeo, esse vídeo aqui do Antônio Miranda, onde ele supostamente prova que Adão e Eva não existiram, e vamos ver qual que é a argumentação do indivíduo. Mas e a prova, por exemplo, que até a gente vem conversar aqui, pra mim sempre foi uma prova cabal da existência dele, e eu tô desde que você começou a falar aqui sobre a não existência dele... Não, mas não existe problema dele não ter existido. Não, mas é que tem, quando ele tá indo carregando a cruz, se não me engano, a mãe dele vem limpa o rosto, esse tecido tá guardado até hoje, e ele tem uma marca do rosto dele. Isso tem Verônica. E com isso, eles já fizeram, por exemplo, já escanearam isso aí pra dar um formato, por exemplo. Nenhum deles é da década. Não é da década, Nem porque deles, nem o isso Santo Dário, todos eles são falsificações, existem mais de um. Tá? Tecido de Jesus. Depois que Jesus na Idade Média mais de 200. Cruz de Jesus dava pra você construir uma arte demais. Né? Era tudo falsificação. Tá, ele não tá completamente errado nisso aqui, tá? Na Idade Média ela teve muita falsificação de muita coisa mesmo, o pessoal inventava relíquia de tudo, porque era uma época de muita superstição, enfim, então, de fato, essas coisas, elas nunca foram provas da existência de Cristo, do Jesus histórico, elas nunca foram absolutamente nada. Existem muitos livros bons em relação ao Jesus histórico, e existem alguns livros que são mais fáceis de ler também. Eu não sei qual que é o seu nível de estudo nesse tipo de área, mas um livro que dá pra todo mundo ler, desde o iniciante, até quem é mais avançado pode tirar coisas interessantes daí também, é esse livro aqui, que eu recomendo, que é do Lee Strobel, Em Defesa de Cristo, ou A Case for Christ em inglês, porque ele é um advogado não, ele é jornalista, criminalista, ele estava sempre em tribunais, e esse livro, A Case for Christ, é porque ele faz como se fosse um julgamento mesmo sobre a historicidade de Jesus. Ele era ateu e a esposa dele se converte ao cristianismo, e ele, desesperado, ele faz essa busca aí para provar que Jesus nunca existiu, e o resultado é bastante óbvio, né? Ele, sendo sincero, ele acabou virando cristão. E a única questão aí é que esse rapaz aí, o Antônio Miranda, né, ele é o mesmo daquele último vídeo que eu fiz, se eu não tô enganado, que inventou aquele termo, como é que é? Eu nunca esqueço, mas me fugiu agora. Predação por osmose. Predação por osmose. Que é um termo que absolutamente não existe, e ele inventou pra parecer que tem um argumento. É a síndrome do Lula, sabe? No Brasil tem 30 milhões de crianças de rua, no Brasil tem 30 milhões, a gente nem sabia, tem não sei quantos milhões de abortos, era tudo clandestino, mas a gente ia citando números, sabe? Se o cara perguntasse a fonte, a gente não tinha, mas a gente ia citando números. E ele faz exatamente isso daí. Por exemplo, ele diz que o prepúcio de Jesus havia mais de 200 na Idade Média. Claro, ele conhece o público que ele tem, ele sabe que o público dele, por definição, não pesquisa, não vai atrás das coisas, porque senão não seria público dele, óbvio. Então, ele pode inventar o que ele quiser, que as pessoas vão simplesmente aceitar e vão defender, porque é uma seita religiosa, como eu disse no início. Mas se você tiver 2 segundos da sua vida para pesquisar, você vai descobrir que isso é uma mentira deslavada, né? Existe até sites em português de origem duvidosa, como super interessantes, por exemplo, eles vão dizer que o consenso é que tinha por volta de 18 prepúcios de Jesus na Idade Média, ok? Então, continuando. Aqui não é tem. Não tem como. Sabe por quê? Vou te explicar uma coisa. Poxa, mas você acaba a vida, mano. Como é que eu falo que tem, você fala que não tem, Primeiro, concorda comigo, velho. Se a água cobriu até mais alta montanha, de onde veio, pra onde foi essa água? Não, tipo, evaporou, porque tá chovendo Não até evaporou, hoje. mas se evaporasse, se você pegasse toda essa quantidade de nuvem no céu, o lençol freático, né, a água acumulada embaixo do solo, você somasse daria água pra cobrir mais alta montanha. Isso é uma pergunta legal. O cara falou que tá chovendo até hoje, né? Como se fosse água acumulada ali do dilúvio. Mas não, isso não tem absolutamente nada a ver. Isso é uma pergunta legítima que muita gente realmente faz, de onde que veio, pra onde que foi essa água toda, porque os oceanos não têm água pra cobrir até a mais alta montanha, e beleza. Assim, como divulgador científico, é claro que ele deveria ter, no mínimo, feito uma pesquisa sobre isso. Mas como eu falei, isso é uma seita, não tem como esperar qualquer tipo de honestidade acadêmica. Então, basicamente é o seguinte, tem 2 coisas que tem que levar em consideração aí. A primeira, a gente vai abrir essa concessão, tá? Mas o relevo pré-diluviano, se houve realmente um dilúvio, com toda certeza era completamente diferente do relevo que é hoje. O que significa que essas montanhas que estão aí hoje, elas não estavam lá na época do dilúvio. Elas foram provavelmente formadas por causa do dilúvio, certo? Mas vamos supor, vamos abrir essa concessão e fazer de conta de que o Everest já estava lá, da altura que ele é hoje, do jeito que ele tá, e nós temos a missão de encher o planeta com água, com o Everest ali do jeito que ele tá. Em 1997, eles pela primeira vez, eles lançaram uma hipótese de que haveria água embaixo da crosta. Mas não embaixo da crosta, assim, dos lençóis freáticos, como o
indivíduo aí falou, que havia água muito profunda, muito bem lá para baixo mesmo, possivelmente depois do manto, que é o que eles chamam de zona de transição, né? É uma parte entre o manto e o núcleo. E essa água estaria depositada em minerais que têm alta capacidade de absorver água, como o ringwood, por exemplo. E beleza, eles confirmaram que essa zona de transição era rica nesses minerais que absorviam água, e em 2007 eles encontraram uma anomalia que causou espanto em todo mundo, e nessa anomalia eles viram que tinha água suficiente para caber um oceano antártico dentro dela. E isso é água pra caramba. Só que essa não foi a única anomalia, eles foram encontrando várias e várias outras anomalias, e assim, para resumir, estudos recentes eles têm mostrado que a quantidade de água estimada na zona de transição é algo em torno de 5 e 23 vezes o volume total dos nossos oceanos na superfície. Agora vamos supor, mais uma concessão, que esse seja o mínimo, ok? Que seja 5, que não seja nada maior do que isso. 5 vezes o volume do nosso oceano na zona de transição. Isso é água suficiente para cobrir a Terra toda? Vamos lá, agora tem que fazer cálculo. Vou pegar a calculadora aqui. Primeira coisa, procurar no Google qual que é o tamanho do Everest. Isso aí todo mundo sabe, né? 8.848 metros. Mas tá, vamos colocar aqui 8.848 metros, beleza. E qual que é a área da superfície da Terra? Apareceu aí, ó, 510,1 milhões de quilômetros quadrados. Então, 8.848 metros, então para quilômetro é 8,8 quilômetros, né? E 510 milhões de quilômetros quadrados. Se eu multiplico 510 milhões de quilômetros quadrados por 8,8 quilômetros, eu vou chegar no volume de água que seria necessário para encher a Terra toda. E esse volume de água tá aí, 4,5 bilhões de quilômetros cúbicos água. Perfeito. Qual é o volume, então, dos nossos oceanos? Mais uma vez, procurando aí no Google, nós vamos descobrir que o volume do nosso oceano é de 1,3 bilhões. Então, é só eu pegar esse 4,5 bilhões e dividir por 1,3 bilhões, e eu vou chegar que a quantidade de água que eu preciso para cobrir o Everest atual seria de 3,39 vezes o volume dos nossos oceanos. 3,39 vezes. Na menor das estimativas possíveis, tem água suficiente para cobrir o Everest inteiro hoje e cobrir a metade dele mais uma vez, sem usar nenhuma molécula que foi usada pela primeira vez. Então, água tem, certo? E isso considerando que os montes já eram da altura atual. Como a pergunta ela foi super simples e primária, de da onde foi essa água, da onde veio, para onde foi essa água, a resposta é isso aí, tem água, tem de sobra. Não foi perguntado qual foi o mecanismo, como é que foi feito, isso aí é para outra conversa. Mas se o problema é a água tá aí, tem de sobra. Continuando. Eu nunca grilei com onde foi parar a água, eu grilei de onde eu consegui pegar um canguru. Não foi ele que pegou. Isso, mas tá bom, vamos para a arte não é para mim das histórias mais problemáticas. Vamos lá, vamos. Por exemplo, como é que Pegou o canguru o lá, bicho né? preguiça foi parar na arca? Como é que o bicho preguiça foi parar na arca? É sério que essa é a grande questão? Olha, eu apostaria em andando ou nadando, certo? Não vejo uma outra alternativa, mas o cara é darwiniano, né? Pra Darwin, se o urso abrir a boca e ficar nadando na superfície de um rio aí ou do mar, ele vai acabar virando uma baleia. Então pode ser que pra ele o bicho preguiça pudesse ter ido voando ou ter transportado, sei lá. Mas eu apostaria em andando ou nadando. Isso é que eles falam que foi o continente Pangeia, que era o continente sim. Só que tem um problema. Pangeia é um continente de 250 milhões de anos atrás, nem existia esse mano. Ó, esse aqui é um caso clássico de petição de princípio. Ele usa a conclusão dele para argumentar que o pensamento do outro está errado. Então, olha o exemplo. Não pode ter sido há 5 mil anos atrás, porque foi há 250 milhões de anos atrás. E é por isso que está provado que não pode ter sido há 5 mil anos atrás. Quer dizer, ele não argumentou nada. Ele simplesmente lançou de maneira pobre aí a conclusão dele como argumento para desprovar o raciocínio do outro. Certo? Então, isso aqui, não tem nem que falar disso aqui. Isso aqui é só falácia mesmo. E mandar estudo a pé. Não, e aí tem um problema. Se Pangeia ele se dividiu em 4 mil anos, como eles propõem, e a Terra é jovem, tem 7 mil anos e não 4,5 bilhões de anos, se a gente acreditar nessa loucura, a taxa de separação do continente foi tão rápida que teve que ter explodido por Terra. A gente ia citando números, sabe? Se o cara perguntasse a fonte, a gente não tinha, mas a gente ia citando números. E isso daí é mais um efeito Lula. O criacionismo ele defende algo chamado de catastrofismo. Catastrofismo pode ser ilustrado da seguinte maneira: você chega num local e vê uma ponte forte, nova, recém-construída, com vigas e tudo mais, essa ponte parece indestrutível, invencível. Você vai dizer assim, isso aí vai demorar milhares de anos para deteriorar e cair. Mas aí você volta no dia seguinte, houve um terremoto ali na região e destruiu a ponte, simplesmente, sem mais nem menos. Catastrofismo é isso. É isso, ele vai adiantar em milhares ou milhões de vezes a taxa de deterioração de algo que aconteceria naturalmente. É exatamente isso que defende o catastrofismo. O uniformitarismo, ele defende que não existe catástrofes, que tudo acontece sempre no mesmo ritmo, sem tirar nem pôr. E é por isso que eles vão fazer cálculos, por exemplo, de idade de camadas de gelo, por exemplo. Eles dizem, não, é uma camada por ano. Mas daí tem uma tempestade lá e eles vão contar 12, 14, 21 camadas. Numa única tempestade. Aí tem 4, 5 tempestades no ano, 100 camadas num ano só. Aí eles dizem, não, mas isso é só uma anomalia casual. Mas antes, nos milhões de anos que eles contam do gelo antes, nunca não teve nenhuma anomalia. É só naquele ano que estava olhando, né? É a anomalia de Schrödinger. Energia para você mover um continente, uma placa tectônica. Quando tem um terremoto, o que é um terremoto? É uma placa tectônica que desliza sobre a outra. Aí você tem terremotos que devastam aí nações inteiras, não é isso?
Pra você ter uma placa, as placas tectônicas se movem cerca de 13 centímetros por ano. Então pra você ter a distância que você tem hoje são 250 milhões de anos. Pra você ter essa distância, afastamento com a velocidade, pra você ter a configuração que você tem hoje, em 4 mil anos você teria que explodir o planeta Terra. Não tem a energia pra isso. Vamos usar o cálculo dele, certo? Ele disse que são 13 centímetros por ano e 250 milhões de anos. Então você pega a calculadora aqui, bonitinha, e faz 0,13 metros vezes 250 milhões de anos, você vai chegar em 32,5 mil quilômetros de distância entre a África e a América do Sul, certo? 32.500 quilômetros de distância, quando na verdade estamos a 2.900, ok? Ele disse que é 32.500. 32.500 seria o suficiente para a América dar a volta no planeta inteiro e encostar na África do outro lado. Ao invés de estar divisando 2.900 quilômetros com a África pelo leste, ela ia dar a volta e esmagar a África pelo oeste, esmagando a Oceania. Tudo. Eu acho que o Antônio Miranda pensa que o mapa mundo é desse jeito assim. Só pode, ou é piada isso aí que ele tá falando, né? Outra questão, o urso polar, ele fica em qual câmera frigorífica? O pinguim, né? Tá, isso daí é atacar algo que você não se preocupa nem em conhecer. Você ataca por puro e mero preconceito mesmo. Nenhum criacionista vai dizer que o urso polar entrou na arca. Nenhum, pelo menos dos que conhecem do assunto. De acordo com o conceito biológico de espécie, animais que conseguem se reproduzir entre si, gerando descendentes férteis, eles são de uma mesma espécie. Esse é o conceito biológico de espécie. Não sei o que eu tô falando, eu não tô inventando isso agora. Pode pesquisar. E, portanto, para que colocar um urso pardo e um urso polar dentro da arca se eles se reproduzem e geram descendentes férteis? Entende? Quer dizer, os dois eles são frutos de um mesmo ancestral que foi isolado em ambientes diferentes e gerou espécies aparentemente diferentes, mas eles são um mesmo animal, simplesmente isolados pelo tempo e pela geografia, e por isso eles se desenvolveram e adaptaram de formas diferentes, ok? E isso é um conceito, mas isso aí é evolução, não, esse é um conceito defendido pelo criacionismo muito tempo antes de Darwin nascer, certo? Isso que ele está demonstrando aí é um pensamento tão limitado que impede o cara de querer estudar, se quer entender a outra pessoa. Esses animais que dependem das questões árticas, os animais que dependem de um clima extremamente seco do deserto, os animais de clima úmido temperado, os animais aquáticos que iam estudar, né? Água salgada, água doce, ia trocar o pH do oceano, aí vocês iam ter ali um extermínio em massa de plânctons ou plântulas, essas coisas todas, né? Então assim, o desastre ambiental... Então, essa questão dos peixes de água doce e água salgada tem tantas respostas possíveis que se ele não encontrou, é porque ele nunca sequer se preocupou em procurar. É difícil até escolher uma resposta para falar. Eu poderia citar da eurihalinidade, por exemplo, a capacidade de peixes de água doce se adaptar para água salgada em casos especiais, enfim, mas eu sei que isso aí não é algo geral, mas a gente pode dizer que por exemplo, nem todos os peixes deveriam ter se salvado naquela época. Nós acreditamos que a maior parte dos animais marinhos e algas e plantas tenham morrido por decorrência de um dilúvio, tanto é que 95% dos fósseis encontrados, eles são de seres aquáticos, certo? Mas, por exemplo, possivelmente, muitos dos animais, como por exemplo truta é um peixe de água doce. No entanto, a truta reproduz como salmão, que é um peixe de água salgada. Então, possivelmente, um ancestral deles pudesse viver na água salgada e não teria problema com esse tipo de coisa. Dá pra expandir muito mais, por exemplo, que o dilúvio pode ter formado holóctenas, por exemplo, que holóctenas, eles são faixas de água doce no meio de águas salgadas, que trespassam a água salgada e eles vão aumentando em salinidade, em temperatura, e em holóctenas daria um habitat seguro para viver qualquer tipo de vida aquática, certo? Desde que elas estivessem ali, que elas conseguissem ficar nesse ambiente, e holóctenas podem durar por muitos e um período de tempo muito prolongado, termóclinas também, enfim. Então, e como se não bastasse, ainda tem as reservas de água fóssil, que são grandes reservas de água presa em sedimentos porosos abaixo dos níveis de água salgada. Então, existem muitas formas diferentes que daria para explorar, que eu só estou citando por alto, mas tem muitas coisas que dá para falar de como os peixes teriam sobrevivido. Então, questionar isso aí é porque sequer digitou para procurando uma resposta. Isso aí no Google mesmo, ou em qualquer site. A lâmina d'água seria tão... E lembrando que todos os animais têm que ser livros, tá? Existe a cadeia alimentar para isso também. Aonde que tá escrito isso aí? Tá na Bíblia escrito isso aí? Em nenhum lugar tá escrito isso, ninguém afirma isso. Isso é uma hipótese, ok? Dentro do criacionismo, isso não é defendido pelo criacionismo, é apenas uma hipótese. Mas sim, potencialmente a maior parte, pelo menos, dos animais carnívoros podem viver sem carne. Se você for procurar, por exemplo, você vai descobrir que gatos, por exemplo, eles são carnívoros estritos e eles não podem ser saudáveis sem comer carne, certo? Você pode procurar do jeito que você quiser. Só que existem vários exemplos, como por exemplo, bem recentemente, uma leoa chamada Lea, ela foi transferida da Itália para a África do Sul, e durante os 7 anos que ela viveu na Itália, ela nunca havia provado carne, e era tão saudável e forte como qualquer outra. Você pode procurar isso na internet, mas esse não é o caso mais famoso. O caso mais famoso é de uma outra leoa que morreu, eu acho, se eu não me engano, foi na década de 60
ou 80, ela viveu a vida inteira sem sequer comer carne. E se colocasse carne e legumes do lado dela, ela escolhia os legumes. E foi 100% saudável. Viveu ainda muito mais tempo do que leões em cativeiros costumam viver. Baseado nesses casos, eu fui fazer um teste. E o meu gato, ele jamais provou carne. Ele não come carne. Se você colocar salmão, porque antes eu ia em rodízio japonês, na época que eu mesmo comia carne, colocar salmão ou colocar qualquer legume, qualquer verdura perto dele, ele vai na verdura, ele não gosta de carne porque ele foi acostumado sem. Ele vive extremamente saudável, já tá aí com quase 10 anos de idade, sem absolutamente nenhum problema. E o contrário também é verdadeiro. Animais herbívoros, eles também podem aprender a comer carne. Então, uma das hipóteses é que os animais tenham aprendido a comer carne em questão de necessidade, assim como vacas começam a comer galinhas quando a fazenda lá tá passando por fome. Então, e além disso, como se não bastasse, esses dois aí, eles se dizem teólogos, né? Mas para um teólogo falta muito para conhecer de Bíblia, porque a Bíblia diz que não foi um casal de cada animal, foi um casal de cada animal imundo, mas os animais limpos foram 7 casais, 7 pares, o que significa que havia uma vasta quantidade de animais limpos lá, e tem animais que se reproduzem muito rápido. Então, outra das hipóteses é que alguns desses animais poderiam ser usados para a alimentação de outros animais, esses que se reproduziam muito rápido. Certo? E também tem que grandes carnívoros, alguns dos grandes carnívoros hibernam, outros como cobras, por exemplo, podem passar muito tempo, até mais de ano, sem comer. Então tem muitas hipóteses possíveis. Essa dificuldade absolutamente zero de manter animais carnívoros dentro da arca. Isso aí é só uma estupidez, sem tamanho, dita para um público que ele sabe que não vai pesquisar. E aí, você tem outro problema, tá? Como é que ele ia armazenar essa quantidade de comida? Como é que ia caber todos os animais ali dentro? Né? Seriam 8... Cara, seria muito animal, não tem como te falar. 16 milhões de espécies de animais aí. 8 milhões de espécies, 16 milhões de animais. A gente ia citando números, sabe? Se o cara perguntasse a fonte, a gente não tinha, mas a gente ia citando números. Ou isso aí é o efeito Lula, ou ele é muito infantil em relação ao que ele acha que é a Arca de Noé. Ele pode estar se referindo a uma pesquisa que calculou 8,7 milhões o total de espécies existentes, mas é o total de espécies existentes, contando absolutamente tudo. Mamíferos, aves, répteis, peixes, plantas, contando absolutamente tudo. Ou ele está sendo muito desonesto, ou ele acha que Noé teve que levar tanques de água com peixes dentro da arca. Ele acha que Noé teve que levar um exemplar de cada planta dentro da arca. Ele acha que Noé teve que levar um labrador, um chihuahua, um bulldog, um mastim, um poodle, um dálmata, um São Bernardo, um chow-chow, um de cada um dos 400 tipos diferentes de cachorros que tem por aí. E ainda os lobos e os chacais, enfim, teve que levar absolutamente tudo. E como teólogo ele é péssimo, porque ele disse que se são 8 milhões de animais, de espécies, né, de acordo com ele deveria levar 16 milhões de animais, mas não, porque também, mais uma vez, ele provou que não sabe que foram 7 pares de animais limpos, o que daria algo aí em torno de 20 milhões de animais na arca, se o cálculo dele tivesse correto. Mas não, na época da Bíblia não existia classificação taxonômica como nós dizemos hoje, e quando ele fala um casal, né, um par de cada tipo, ele está se referindo a um tipo básico de animal. E por tipo básico, nós dizemos, por exemplo, animais que eles têm uma compatibilidade reprodutiva entre si, mostrando que eles vêm de um mesmo ancestral, como, por exemplo, cães, lobos, coiotes e chacais. Todos eles vêm de um mesmo ancestral. Alguns deles têm dificuldades reprodutivas ainda hoje, mas isso se deve à entropia genética. Sim, diferente do que os ateus de blog falam para vocês, na academia se sabe que existe algo chamado de entropia genética. Isso é, a genética ela tá ficando mais fraca a cada geração. Ela vem perdendo força, vem perdendo capacidade, o que significa que antigamente a capacidade adaptativa e de variabilidade genética era muito maior do que é hoje. Então, um único animal desse, depois de sair da arca, um único par, né? Depois de sair da arca, com seus descendentes se isolando em locais diferentes, vivendo em climas diferentes, eles vão gerando, obviamente, novas espécies, como se diz atualmente, assim como aqueles peixinhos, eles sofreram especiação em simplesmente 3 anos, e isso é bastante famoso, acho que todo mundo conhece, enfim. Isso é absolutamente muito claro dentro do criacionismo. Então, os tipos básicos nós consideramos que é algum lugar entre o gênero e a família na classificação taxonômica atual. Mas vamos considerar gênero para ter mais tipos básicos e ficar mais fácil pro evolucionista, né? Se nós formos buscar todos os gêneros, nós temos 1.258 gêneros de mamíferos, 2.217 gêneros de aves e 1.199 gêneros de répteis. Isso dá um pouco mais de 4.000 gêneros no total, ok? Tá, mas beleza, tem dos animais extintos também. Vamos supor que... Vamos colocar todos os animais extintos juntos. Então, por exemplo, tem 668 gêneros de dinossauros contabilizados. Só que desses 668, a maioria realmente não é um gênero. Como, por exemplo, tem 87 saurópodes por aí. Só que desses, apenas 12 eles são classificados com certeza. Todos os outros, por não ter certeza do que são, eles dão um gênero para cada um. Mas vamos supor que sejam 600, 4.000, 5.000 espécies. Vamos arredondar para cima, para dar bastante chance assim pro evolucionista. Vamos dizer que são 8.000 gêneros, ok? Com 8.000 gêneros, vamos dizer que eram 20.000 animais no total da arca, beleza? O tamanho médio desses animais, se nós formos ver no
no escopo atual, seria algo semelhante a um rato. Esse é o tamanho médio de todos os animais, ok? Tirando uma média, algo semelhante a um rato. O que significa que uma caixinha de meio metro de aresta, meio metro por meio metro, seria muito mais do que suficiente para levar, em média, tá? Não tô dizendo para levar todos, mas é uma caixinha de, em média, meio metro por meio metro seria mais do que suficiente para levar todos eles. Mas vamos supor que um rato é muito pequeno, né? Vamos supor um animal 100 vezes maior. Vamos colocar um cachorro de porte médio. Para isso daí, talvez precisasse de uma caixa de 1 metro quadrado, certo? 1 metro por metro de arestas. 20 mil animais ocupariam um volume de 20 mil metros quadrados. Ah, mas tem os insetos, né? Não só os insetos, beleza. Quantos insetos você quer colocar? 1 milhão? Coloca aí, 1 milhão de insetos, cada um numa caixinha de 10 centímetros por 10 centímetros. É suficiente? Em média, ok? É suficiente? Beleza. Então a gente tem aí 1 milhão de caixinhas 10 centímetros por 10 centímetros, vai ocupar mais 1.000 metros cúbicos, certo? Eu falei quadrados antes, né? 20 mil metros cúbicos, que ocuparia todas as caixas com todos os animais. Então, beleza. E a arca? Qual que eram as medidas da arca? Então, vamos lá. A Bíblia diz que ela tinha 300 côvados por 50 por 30. Qual que era a altura de Noé? Porque o côvado é a medida do braço, né? A gente não sabe qual que era a altura de Noé, mas vamos considerar o côvado padrão, 45 centímetros. Beleza? Se eu for multiplicar 300 côvados por 500 por 30 por 45 centímetros, eu vou chegar a um total de 41 mil metros cúbicos. Quantos metros mesmo que gastaria para todos os animais? 20, mais os insetos, né? 21, isso com caixas que caberiam animais 100 vezes maior do que a média, e ainda assim caixas 8 vezes maior do que o necessário, beleza? Então, chegando nessa conclusão aí, a arca ainda teria a metade de espaço vazio para armazenar alimentos. Se você for considerar ração, por exemplo, não sei o que eles levaram para os animais comer ali, mas com uma densidade média, essas coisas geralmente boiam na água, né? Uma densidade média de meio, o volume ocupado por um cachorro, né? Ele come em média 100 kg de ração por ano. O volume ocupado por isso aí seria algo em torno de 9% do volume da arca. Quer dizer, teria espaço suficiente, mas mais do que suficiente para levar tudo que precisava, para levar todos os suprimentos que necessitava por um ano inteiro, e ainda sobraria espaço pra caramba para eles ficarem vivendo tranquilos por aí. Não tem. Cara, mas eu acho que até a igreja católica abriu mão dessas histórias, assim, Sim. porque Adão e Eva não existiu. Né? Nossa, Bom, você ficar só, batendo né? Sabe por que Adão e Eva não existiu? Eu posso provar isso porque a gente tá assistindo. Todos nós temos uma coisa pra gente poder se mexer e falar, que é chamada mitocôndria. Toda mitocôndria vem da mãe. Como é que Adão vai ser o primeiro ser vivo se a mitocôndria vai poder fazer a ATP para produzir energia que teve de uma mulher? Me permita rir dessa figura. Claro, porque se eu parto do princípio do pensamento do outro para tentar provar que o pensamento do outro ele não fecha com a lógica interna dele mesmo, né? Mas beleza. Partindo do princípio de que Deus criou o ser humano, Deus não poderia ter criado o homem porque Deus não tinha fórmula para criar a mitocôndria. É isso que ele está dizendo? A mitocôndria, quem criou foi a mulher. Deus criou... Tá, e se Deus tivesse criado a mulher antes? Ele também não teria feito mitocôndria, porque é a mulher que tinha que fazer a mitocôndria. Cara, esse pensamento não faz sentido. É uma petição de princípio que ele está usando a conclusão dele como argumento contra o pensamento do outro. Outra coisa, nós temos no nosso corpo, no nosso DNA, no nosso genoma, uma coisa chamada retovírus endógeno. É endógeno porque é passado através de reprodução, tá? É isso aí mesmo, Antônio. Endógeno significa passado por reprodução. O médico mandou não contrariar, né? Isso aí tava bom de virar um meme, de verdade. Primeiro ele inventa a tal da predação por osmose, agora ele fala que endógeno significa passado por reprodução. Cara, eu acho que o Ministério da Saúde deu um ramal para esse tipo de coisa. Alguém liga lá pro ramal, por favor? Então assim, para nós termos uma família, por exemplo, Hervey ou vários grupos de família de retovírus endógenos no mesmo ponto do genoma, com um chimpanzé, com um bonobo, com um gorila, com um hamster, por exemplo, com outros animais, é só ser um ancestral nosso comum, fosse infectado por aquele vírus. E aquele vírus passasse de geração em geração, inclusive cada agente fosse carregando ele sua geração. Só que a gente não tem só não. Só para uma família são 200. E aí você tem a família W, família H, cada uma com cerca de 200 pares iguais de genoma. Isso só é explicado através da evolução. Não tem como você explicar através de criacionismo, criar separado. Essa questão é legal. Aparentemente, não tem explicação para isso sem evolução darwiniana. Isso é darwinismo puro. Beleza. Essa é uma clássica cena do modus operandi da evolução. Esse é o deus ex machina da evolução. O famoso deus das lacunas que ele acusam os criacionistas, né? Mas na verdade isso aí não passa de um apelo à ignorância. Basicamente, o modus operandi é o seguinte: quando se descobre alguma coisa nova em alguma área, rapidamente eles inventam uma resposta que não precisa nem fazer sentido. Eles só inventam a resposta e dizem que isso prova a evolução de alguma forma. Eles perpetuam essa resposta em livros textos para o povão aí sair falando de boca e deixam que os ateus de blog, como o indivíduo aí, eles saem falando esse tipo de bobagem por aí. Quando mais tarde, anos mais tarde, às vezes muitas, talvez décadas mais tarde, se descobre a verdade, a mentira já está tão perpetuada e enraizada que não tem mais como voltar atrás. As coisas já estão em livro texto, todo mundo já sabe que é assim. Foi assim com a embriologia de Haeckel, por exemplo, foi assim com os órgãos vestigiais, por exemplo, todo mundo já ouviu falar que apêndice, amígdala, tireoide, cóccix, os mamilos masculinos, o DNA lixo, tudo
isso daí eram órgãos vestigiais, né? Inclusive, em 1925, no caso Scopes, isso aí foi um dos argumentos mais notáveis a favor do evolucionismo. Ele disse que o ser humano tinha, não lembro exatamente, mas acho que ele disse algo em torno de 180 órgãos vestigiais na época, o suficiente para fazer do corpo humano um verdadeiro museu de antiguidades ou velharias. Ele fala alguma coisa assim. Hoje em dia, esse tipo de argumento só funciona em blog de ateu. Só funciona com esse público aí do Antônio Miranda, que é o público que não questiona, não pesquisa, um público preguiçoso intelectualmente. Porque na academia isso aí não é nem sequer citado. Quando eles descobrem algo novo, eles são muito cautelosos antes de sequer mencionar órgãos vestigiais, dada a vasta gama de vexames que eles passaram. Mas nos blogs de ateus, nos livros textos, a mentira é perpetuada e para eles tá tudo resolvido desse jeito. Algo muito semelhante acontece com esse caso aí do retrovírus endógeno, né? Quando se descobriu que havia um vírus com material genético muito semelhante a filamento de DNA dos seres vivos, independente de ser verdade ou não, imediatamente os evolucionistas começaram a espalhar por aí que isso aconteceu porque esses vírus pré-existiam, né, essas criaturas, então elas infectaram essas criaturas e deu a sorte de cair na área germinativa desses seres vivos, né? E eles passaram para os descendentes os genes do vírus impregnado nos genes no DNA do indivíduo. E assim os descendentes perpetuaram a existência do vírus e isso aí acabou sendo chamado de retrovírus endógenos, certo? E é dito que o nosso corpo tem de 1 a 8%, 1 seria o mínimo, 8% seria o máximo, de retrovírus endógenos, que é basicamente o mesmo argumento do atavismo, dos órgãos vestigiais. Se eu não sei para que serve, então não serve para nada. Agora eles disseram, se eu não sei por que a semelhança dos dois, então isso tem que provar a evolução e inventaram a desculpa. Só que por meados dos anos 2000 foi descoberto que os heterotransposons, que eles são sequências de DNA, que eles podem mudar de posição dentro do genoma, que eles criam, e eles fazem isso criando uma cópia de RNA de si mesmo, e essa cópia ela pode ser infectada por um vírus externo que ele possui um gene do envelope que chama, que é ENV, certo? E ele faz com que essa cópia de RNA ele saia da sua célula original e vai infectar outras células. E quando isso acontece, esses heterotransposons, eles acabam sendo chamados de retrovírus, certo? Isso abriu um campo, uma teoria completamente nova em relação à origem desses retrovírus, que antes pensavam que os retrovírus que infectavam, os retrovírus já existiam de alguma forma, e eles infectaram os organismos vivos. Mas não, agora isso abre a possibilidade de que os organismos vivos são a fonte do retrovírus. Isso é, os retrovírus passaram a existir por causa desse embaralhamento que aconteceu com a cópia do RNA que foi infectada com o gene envelope, né? E com isso eles saíram da célula original e passaram a ser um retrovírus. Quer dizer, os retrovírus endógenos, na verdade, eles são a fonte dos retrovírus e não o contrário, não são os retrovírus que colocaram material semelhante nos organismos, entendeu? Por isso, um retrovírus proveniente de uma cópia de filamento existente em diversos animais, não indica que esses animais eles têm um ancestral em comum que foi infectado por um retrovírus naquela época, mas simplesmente que este filamento deu origem a um retrovírus que tem um material genético similar a diversos animais, diversos seres vivos, certo? Então, assim, para ser honesto, isso não é consenso geral na academia, só que a partir dos anos 2000 abriu-se essa opção. Então, existem uns que acreditam totalmente nessa opção, existem uns que acreditam apenas na outra opção ainda, mas a grande maioria está na transição, aceitam os dois tipos de coisas. Só que isso significa que essa explicação que os criacionistas já previam desde os anos 70, quando os retrovírus endógenos começaram a ser descobertos, eles já diziam que os filamentos eram responsáveis pelos retrovírus, e não ao contrário. E a partir dos anos 2000 isso se comprovou, mais uma previsão criacionista, pseudocientífica, né, sendo comprovada ali a partir dos anos 2000. E por mais que isso não seja consenso acadêmico, mais uma vez, nada de vestigial, nada de atavista aqui, apenas mais uma previsão que provou-se que, no mínimo, é mais plausível e mais fácil e coerente de acontecer do que a desculpa primária evolucionista dada no início de... Probabilidade para isso aí, sei lá, a gente poderia calcular coisa que acontece no universo, e não ia chegar no número para isso acontecer, extremamente provável se não for através de descendência ou modificações que a evolução seria natural. A gente ia citando números, sabe? Se o cara perguntasse a fonte, a gente não tinha, mas a gente ia tendo números. Esse cara deve ser muito fã do Lula, não é possível. O que ele tá fazendo na verdade, ele tá pegando algo que os criacionistas fazem, que é calcular probabilidade, porque eles sabem que a evolução não é nem provável, a evolução é impossível, não tem como ter acontecido, mas mesmo dentro da probabilidade, ela entra numa probabilidade absurdamente zero de ter acontecido. E isso é chamado de lei de Borel, né? E ele tá usando exatamente a mesma coisa que eles criticam os criacionistas por usar, mas ele tá aí usando em algo que sequer dá para calcular probabilidade, porque não tem nada de
cálculo probatório aqui. Agora sim, em catálise você consegue calcular a probabilidade. Em formação de aminoácidos você consegue calcular a probabilidade. Em polimerização você consegue calcular a probabilidade. Mas isso aqui não tem como. Ele está simplesmente tentando fazer uma invertida bem mal feita à la Lula. Então é isso, eu espero que tenha ficado bem respondido. Se você é alguém que estava na dúvida, tá se convencendo pelo argumento desses caras aí, não se preocupe em lorota, se preocupe mais com a ciência. Esse pessoal aí, por mais que eles citem ciência, na verdade é só a ciência travestida da ideia pré-concebida deles. Pode ver que eles não mostram artigos, eles não leem artigos, eles sequer citam. No vídeo passado eu mostro um artigo que ele cita o artigo, e só que ele não sabe nada do que o artigo está escrito. Ele fala todas as palavras que não existem no artigo, porque esse pessoal não tá nem aí pra ciência. Eles são ateus não é por causa de ciência. Fora do Brasil existem, talvez exista no Brasil também, mas fora do Brasil existem ateus que são ateus por causa da ciência. Não é o caso de nenhum desses ateus aí da internet, pelo menos, esses ateus de blog. Eles são ateus por questões emocionais, porque se decepcionaram, porque estão amargurados, porque acreditaram no que alguém falou da Bíblia, eles não tiveram coragem de pesquisar e ainda abrem vídeos de teologia reversa, que são na verdade inteligência reversa, enfim. Então não se preocupe com esse tipo de coisa, não se preocupe com esse tipo de questão, preocupe-se com a ciência de verdade. E a ciência de verdade, ela tem ano após ano chegando cada vez mais perto de uma conclusão de que foi necessário haver um criador. E é por isso que tem muitos cientistas não querendo admitir Deus, indo para alienígenas, indo para o universo, tipo uma forma de panteísmo, né, o Deus de Spinoza, indo para um monte de coisa assim, porque as evidências de um criador, elas estão se tornando cada vez mais devastadoras. Se preocupe com a ciência de verdade, não com as lorotas que esse pessoal fala. Se eles falam por aí que não tem uma resposta, tenha certeza que é porque eles são ignorantes o suficiente para procurar uma resposta. Você não precisa ser assim. Deus abençoe a todos.